de juízo ou comprometimento ou não. Ou seja, tudo isso também, ou seja, se nós temos uma crise no Poder Legislativo, ela não está só no Poder Legislativo, ela está no Ministério Público, ela está no Poder Judiciário também na mesma intensidade, e isso nós temos que falar. Agora, a tarefa, como diz o ministro Barroso, de refundar a República, não é do Supremo Tribunal Federal. É uma tarefa da política, é uma tarefa nossa enquanto cidadãos. E não o Supremo Tribunal Federal, como qualquer uma corte, ou seja, chamar para si essa tarefa de compreensão. Isso é ruim. Isso é ruim para o sistema democrático. Isso é ruim para a Constituição, quando nós temos uma visão nesse nível no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu venho chamando isso de tenentismo de toga. O tenentismo fardado da primeira metade do século XX, tinha o ânimo de querer passar o Brasil a limpo. E não deu certo. E deu resultados muito ruins. E um tenentismo de toga talvez seja até pior. Essa ideia de refundar a República está transformando o guardião da Constituição no algoz da Constituição. Quando eu vejo o Supremo aplicar pena sem prévia combinação legal, como afastamento de mandato, isso eu não tenho conhecimento da existência desse tipo penal, nem dessa previsão constitucional. Aí o Supremo aprovou isso por unanimidade, foi uma das raras decisões unânimes do Supremo, com o caso do senador Delcídio Amaral, por uma reação corporativista, porque tinha uma gravação dele citando nomes do Supremo. O que também é muito ruim, essa postura corporativista do Supremo. No que pese todas as críticas que se possa fazer, por exemplo, o Supremo podia afastar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? Não existe essa previsão. Não existe essa previsão. Ou seja, apenas no âmbito, nulo de uma pressão de opinião pública. Ou seja, e aqui as contradições. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, insiste no papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Constitucionais. Era o caso de se perguntar, e por que o senhor não funcionou contramajoritariamente, ou seja, no caso de Eduardo Cunha, no caso de Delcídio Amaral e no caso de Aécio Neves? Ou seja, nesses três casos, o Supremo errou, avançou o sinal até onde não deveria. Isso nós temos que reconhecer. Passou por cima da independência. Claro, e da Constituição. E a sociedade não compreendeu isso? O que me surpreendeu foi o Senado Federal não ter uma reação mais enfática, porque o conflito é necessário à democracia. Nós não temos que temer o conflito entre os poderes. Ou seja, ele tem que acontecer. E no caso do Eduardo Cunha, a Câmara não reagiu. A Câmara não reagiu, ninguém reagiu. Eles estão acovardados porque estão muito fragilizados. Acredito, qualquer um de nós aqui, ou telespectador, tem as ressalvas ao Eduardo Cunha. Mas o Estado Democrático de Direito é uma coisa. Isso tem que ser obedecido. Ou seja, não havia precedentes disso. No caso de Delcídio Amaral e no caso de Aécio Neves. Agora, isso chama a atenção a gente para um aspecto. O senador Aécio Neves foi um dos grandes incentivadores disso. E ele, ou seja, arcou com o prejuízo daquilo que ele incentivou. Então, esses setores da opinião pública e políticos que acham que a aplicação da lei deve ser rigorosa contra um determinado grupo, eles têm muito cuidado. A história está repleta desses exemplos. Isso termina se virando contra o feitiço, virando contra o feiticeiro. O legislativo se enfraquece mais porque o legislativo tem uma autofagia. Quando o Eduardo Cunha foi cassado, a filha do garotinho deitou e rolou em cima dele. Depois caiu em cima do pai dela e da mãe. Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, na fala do voto ontem, cometeu uma gafe terrível. Não estava se falando em julgamento, estava se falando em medida cautelar. E ela falou em impunidade. Como se o fato de não haver licença para uma medida cautelar implicasse na decisão do julgamento, da impunidade. Ela diz isso para o público leigo. O que é uma atitude muito reprovável. Nós estamos já próximo de encerrar esse bloco. Doutor Rômulo, eu queria colocar uma questão rapidamente que é a seguinte. Com essa, vamos chamar, com essa invasão gradual do Judiciário, do STF, sobre o Legislativo, vamos considerar que seja, pode-se estar construindo aqui nesse instante uma reação desse Poder Legislativo para uma emenda constitucional que derrube decisão como essa e estenda essa imunidade, quer dizer, igualitária para todos os parlamentos?
membros dos parlamentos? Eu não acredito que nessa legislatura. Mas na próxima, provável. Vai depender do clima político de quem vai ganhar a eleição, quem vai vencer, quem vai ser eleito. Claro que raciocinar sob hipótese, eu sei que é mas difícil. Seria um paroxismo isso aí? Não duvido. Não duvido. A guerra está aberta, né? Entre os poderes, há uma crise. Porque, olha, entre poderes. Se é verdade e é que o legislador jamais vai votar contra si mesmo, também não é menos verdade que ele tem o poder de votar para se defender daquilo que ele julga atingido, ameaçado. E tem uma questão que parece prosaica, mas esses deputados, esses senadores que não, como você acabou de falar, não votariam contra si, eles estão sendo eleitos por nós. Eles são expressão da vontade do eleitor. É claro que é meio romântico você imaginar que a gente só eleja bons representantes, mas o pano de fundo é esse. Existe, não tem. Todos lá são eleitos. O professor Rui costuma dizer, eu vou repetir aqui, é que não adianta pensar que nós vamos eleger virtuosos, porque a virtus não está lá, né, na política. Pelo que se conhece, eu sei que é difícil raciocinar sob hipótese, mas eu quero fechar esse bloco colocando isso para que o telespectador possa acompanhar o sentimento da mesa. A julgar pelo perfil do ministro Roberto Barroso, do ministro Ricardo Lewandowski, que são os esperados para votar na próxima semana, para que possa atingir o quórum de 6 votos para um lado ou para o outro. A tendência é que prevaleça, portanto, o 5-4 vá para o 6-4, tirando essa imunidade das assembleias e das câmaras municipais, ou melhor, dos membros das assembleias e das câmaras, pelo perfil deles. Se no Brasil até o passado é imprevisível, fazer previsão é um desafio muito grande, mas eu diria que o Roberto Barroso vai seguir a maioria que está estabelecida. 6-4, 7-4 ou 6-5. Acho que é o placar, assim, a dia de hoje. Eu também acompanho este prognóstico. Acompanho o relator. Infelizmente, eu acho que aí não prevalecerá mais uma vez, na casa do guardião da Constituição, não prevalecerá mais a Constituição, o que é de se lamentar em todos os sentidos. Né? Já se falou na dinâmica da política e isso suscitou estranhamento. Pior é a imprevisibilidade do judiciário, porque acaba com a segurança jurídica. E deverá haver uma reação da sociedade, não sei se mais cedo ou mais tarde, mas deverá haver uma reação. Agora, o Brasil tem características realmente muito singulares. Se não vejamos, você tem numa penitenciária do Rio de Janeiro uma representação política do Poder Executivo e do Legislativo suficientemente para deliberar sobre qualquer matéria. Você tem 2 governadores, 2 ex-governadores, 2 ex-primeiras-damas, uma agora acabou de uma delas sair. É ex-governadora também. Ex-governadora também é. Então nós podemos dizer que nós temos 3 ex-governadoras, né, com 2 ex-primeiras-damas, já que uma acumula as 2 funções. Você tem um presidente atual e um ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mais um outro primeiro secretário, que tem 3 deputados, juntos ali, inclusive... Não está falando do Tribunal de Contas também, não? Sim, e também... Os órgãos de controle. Os órgãos de controle. E membros do Tribunal de Contas também, não por acaso, todos do Rio de Janeiro. Veja como são características singulares ou não são. Será que isso não é a ponta do iceberg? Isso é complicado. E já tivemos membro do Poder Judiciário, recentemente o ex-presidente do Tribunal do Trabalho de São Paulo, que ficou conhecido no folclore como o juiz Lalau. Quer dizer, você tem aí características realmente. Eu vou fazer o nosso mais um intervalo para no próximo bloco colocarmos em discussão as articulações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, nesse instante, para a votação da reforminha da Previdência Social. A mini reforma da Previdência Social. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Você assinante que ligou agora, você acompanha este programa aos domingos às 23 horas, com reprises às segundas e sextas-feiras às 22 horas e também pelo nosso canal no YouTube. Participam do programa de hoje os nossos debatedores, os professores Rômulo Leitão, Martônio Monte Alverne e professor Rui Martinho Rodrigues. E eu quero colocar para esse bloco, sequenciando, só tirando o Poder Judiciário, vamos colocar agora só a discussão no âmbito da política do Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer está numa cruzada intensa, 24 horas diuturnamente, tendo como escudo o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, para a articulação dos votos, 308 votos necessários para a aprovação da mini reforma da Previdência. A concepção, tanto dentro do Congresso quanto do próprio presidente, é de que, se não aprovar este ano, dificilmente aprovará depois do recesso, em razão de que as eleições, o Congresso volta em fevereiro já com as eleições nas ruas. E se os deputados temem hoje aprovar a Previdência minimamente, dilatação do tempo de aposentadoria e contribuição, idade mínima, se temem hoje o desgaste que possa comprometê-los na eleição agora de 2018, imagine em 2018 para votar. Eu queria colocar isso, professor Rui, qual é a sua percepção? Levando-se em conta que esta reforma não vai resolver o problema que dizem existir na Previdência. Isso é só um paliativo, O próximo presidente terá que enfrentar esta questão e trazer, já no debate eleitoral, se há ou não necessidade de uma reforma e em que dimensão, em que profundidade. O mais provável é que isso fique para o próximo mandato, porque 2018 já começou. E não foi de agora que começou, já faz algum tempo. Já algumas candidaturas já estão postas e em campanha. E o Congresso tem estávamos falando aqui na rejeição do Temer, o Congresso tem uma rejeição muito alta e sempre teve um índice de renovação elevado e agora vai ter, espera-se que tenha uma renovação maior ainda. Não sei se de condutas nem de atitudes, mas de nomes, certamente haverá uma renovação muito grande. E essa expectativa de renovação, não sei se volto, o meu voto vai repercutir nas urnas, provavelmente não sai essa reforma. O governo tem um dia que diz que tem voto, no outro dia diz que não tem, depois volta a dizer que tem. Quando gravávamos o programa, a contagem é que tinha 270. Para 308 faltavam ainda 38 votos. 38 votos. E detalhe, os partidos que estão fechando questão, como o PMDB, o próprio partido do presidente, sabe-se que vai rachado. Nem todos, há uma estimativa de que pelo menos 20% não obedeçam o fechamento de questão, correndo os riscos de alguma punição eventual. E muito provavelmente nenhum candidato vai dizer claramente o que vai fazer. Então, seja quem for o presidente eleito para o ano, ele vai ter que enfrentar esse problema, provavelmente dizendo o que disse na campanha, o que pode criar também um problema. Podemos ter uma continuidade da crise. Rômulo, então, qual é a sua percepção? Bom, eles já adiaram de 6 de dezembro para 13 e hoje, pelo menos agora, quando está sendo gravado o programa, 18 ou 19, né? 18. O primeiro turno. Então, eu acredito que nesse ano seja muito difícil. Me soa estranho as declarações do presidente Temer e de outras pessoas do grupo, para chamar grupo, dizendo sobre a quantidade de votos que tem. Não tem como fechar aquela quantidade de votos com a oposição declarada que já existe. Eu estava lendo uma matéria jornalística que o articulista falava o seguinte: olha, tem um grande contingente de pessoas que dizem que estão em dúvida, que não sabe a repercussão para o eleitorado na eleição que vem. Eles estão contabilizando esses em dúvida como pró-reforma da Previdência. Então, eu acho muito difícil obter essa quantidade de votos. Agora, não duvido a aprovação, mesmo ano que vem, basta uma articulação dar certo. O PSDB já é cômico, a quantidade de reuniões que eles fazem e adiam essa reunião sem tomada de posição sobre como vão votar na Previdência.
é um partido, é o terceiro maior partido da Câmara. O posicionamento dele vai ser muito importante, a quantidade de votos dele vai ser muito importante. Existem defecções dentro, inclusive do PMDB, do PP. Ou seja, o PSDB tem 38 votos. E desses 38 votos, são esperados 20. Apenas 20. Segundo as estimativas mais otimistas. Nem o PP está fechado. Nem o PP, que é o... Acho que ninguém vota fechado. Ninguém vai fechar a questão. Não fechando questão o partido, eu acho muito difícil conseguir. Mas existe um movimento aí... Se nós tomarmos como parâmetro a votação com relação à licença para processar o Temer, a distância está muito grande. Ainda que a gente admita que o governo possa, com as habilidades políticas do presidente, ganhar alguns votos... Habilidades leis, diário oficial e caneta. O caneta e o diário oficial, que é o grande, são os dois grandes auxiliares de todos os chefes de executivo. Então, mesmo que ele avance um pouco, eu acho que dificilmente cobriria a grande distância que tem entre a votação que ele obteve e os 308 votos necessários para uma emenda constitucional. E tem uma questão de fundo aí, que é a mais importante, é a absoluta falta de legitimidade do governo desse tentar fazer uma reforma da Previdência há um ano, há 6 meses do início da campanha política. É inimaginável a disfarçatez de tentar fazer uma reforma da Previdência que mude com... Mas parece que o Congresso não está... Não está, mas eu estou dizendo assim, isso aí, a indignação como cidadão deve... Não vejo muita indignação da população, não tenho visto muita indignação da população, mas acredito que... Você não tem visto muito, eu não tenho visto nenhuma. Nenhuma, né? É só setores, alguns setores. O pano de fundo, eu acho que a gente tem que pontuar aqui é a impossibilidade de fazer uma reforma da Previdência de um governo ilegítimo terminando o mandato. Esse é o principal. Professor Martônio Monte Alverne. Eu também acho praticamente impossível, né, que seja aprovada ainda nesse final de ano, e também vejo com poucas chances de uma aprovação no ano que vem. A reforma, como eu disse aqui no começo, Arnaldo, a reforma ela é muito perversa, né? Você disse que era uma reforma para tirar direitos. Foi assim que você... Acho que eu me lembre, é a primeira vez que nós temos um governo fazendo reforma para tirar direitos. E por que isso? Olha, a nossa Seguridade Social ela é um tripé na Constituição. Ela é Previdência, Saúde e Assistência Social. Estão lá no artigo 195 as fontes de financiamento. Uma dessas fontes é a COFINS, são as contribuições sobre o lucro líquido, etc, etc. O que acontece? Quando o governo aumenta, por exemplo, as isenções de impostos de carros, ele aumenta, nesse caso, ele diminui a receita da Previdência. Quando o governo manda para o Congresso Nacional o orçamento com o aumento da desvinculação da receita da União, ou seja, para tirar do orçamento uma parte para gastar livre, ele tira aquilo do orçamento geral e do orçamento da Previdência, que é o maior orçamento do país. Se você me permite uma interrupção, quando gravávamos o programa, no mesmo dia, na última sexta-feira, foi publicada uma matéria em um dos jornais da mídia grande que diz o seguinte: o argumento do governo para fazer a reforma da Previdência nos moldes em que está sendo proposta é para economizar nos próximos 20 anos, superar um déficit que poderá chegar a 400 bilhões de reais. Isso não existe. Deixa eu só colocar a matéria. A mesma matéria, esse é o argumento do governo, a mesma matéria mostra que o governo, nos próximos 20 anos, para se livrar, inclusive, dos processos recentes em que se livrou, vai ter, só de isenções, deixará de arrecadar 923 bilhões. Portanto, o dobro do que está previsto, segundo os cálculos do governo, para atingir o equilíbrio da Previdência. E dessa isenção, vai nessa isenção também receitas para a Previdência. Portanto, dizer que nós teremos um déficit, como ele está dizendo, de 400 bilhões, eu gostaria de ver qual é essa contabilidade. Em 20 anos, gostaria de ver essa contabilidade mágica. Agora, o interessante é que no último julgamento, um parecer do TCU, o TCU entendeu que, apesar do aumento da desvinculação da receita da União, da chamada DRU, ter saltado em 2016 de 31 bilhões para 91 bilhões em 2017, isso não tem impacto no que ele chama o RGPS,
que é o regime geral da Previdência Social. Aliás, ou seja, o Ciro Gomes, o candidato Ciro Gomes usa muito esse argumento. Claro, mas esse argumento não está sendo discutido, ou seja, então essa reforma é uma reforma em todos os sentidos perversa, ela é grave, feita por um governo ilegítimo. Você tem, por exemplo, na semana passada a Receita Federal divulgou a contribuição do trabalhador intermitente, que, ao final do mês, ele terá que pagar para trabalhar para conseguir pagar a sua previdência. Tanto é que o senador José Serra já apresentou uma emenda onde se estabelece que essa diferença, se o trabalhador intermitente, que ganha em média, 4,65 centavos de real pela hora, ou seja, que essa diferença de R$ 63 ou cento e poucos reais seja paga pelo empregador. Ou seja, uma condição de miséria. E o que me surpreende também, a exemplo dos amigos aqui, é a população é quase na sua totalidade contra, todo mundo é contra, mas não se vê uma movimentação política da sociedade contra a reforma da Previdência. Até porque, de propósito, também não há uma campanha de esclarecimento da população sobre essas coisas. Uma campanha de massa de esclarecimento. A campanha que houve é a campanha do governo. Manipuladora de governo. O que é, por exemplo, quando ele coloca isso dos servidores públicos, é uma falácia. Desde 2013, o servidor público que entrar estará se aposentando no limite do teto do regime geral da Previdência, que hoje é R$ 5.131. Ou seja, não é verdade isso, colocar nas contas do servidor público e aquelas pensões ou aquelas aposentadorias mais elevadas permanecem intocadas. Professor Rui, diante desse quadro que está colocado aí, eu quero trazer aqui as últimas informações da economia, que são todas, pela mídia grande, manipuladas ou não, são todas favoráveis. Você tem aí, pela primeira vez na história, a queda da taxa Selic, que chega a 7 pontos. O mais próximo que tivemos em 2014 foi 7,25 ainda, quando era presidente a senhora Dilma Rousseff. Hoje está em 7. Naquela época ela tinha contra si o fato de que baixava a taxa Selic, mas a inflação aumentava. Agora você tem uma inflação também, cuja o teto de 4,5 será atingido com 4,1, portanto abaixo do teto. E esse é o argumento que os economistas utilizam para dizer que a economia dá sinais de recuperação. Mas a crise está instalada e todo mundo fala em crise, crise, crise. Mas eu estava ouvindo até o ex-ministro do Planejamento, também do governo Dilma, em que ele diz que o Brasil, na rigor, precisa ser melhor classificada essa crise. O Brasil não tem crise de desabastecimento, o Brasil não tem crise de energia. Tem reservas? O Brasil tem reservas como nunca teve, reservas cambiais. 400 bilhões. Superior a 400 bilhões de dólares, que é um recorde. Portanto, ele diz que o problema do Brasil é uma crise fiscal. E essa o governo tem como resolver, porque sabe qual é o remédio para resolver. A Previdência não é um desses remédios para resolver essa crise fiscal? Nós temos uma crise fiscal e nós temos uma crise não apenas financeira, mas também econômica, por falta de investimento. Confiança. E já nos anos 70 havia uma discussão que eu acho que passou desapercebida, não ganhou vulto, que eu entendo que seria muito pertinente, que nós gostamos de sonhar com soluções inodoras. E eu penso que não tem solução sem dor para crises. Agora, quando a gente fala em previdência, a gente tem que lembrar que quem começou esse sistema tripartite foi o conservador Otto von Bismarck. Era o sistema tripartite, era uma contribuição do segurado, uma contribuição do empregador e uma contribuição do Estado. Só que na época eram só aposentadorias e pensões. Hoje nós temos despesas com saúde. E saúde hoje não é o que era no tempo do Bismarck, uma mesa, um médico, um estetoscópio e um bloco de papel. Hoje a medicina tem uma parafernália enorme, extremamente cara. E não tem fim. O recurso não tem recurso que dê. E a população está envelhecendo. E a população brasileira está envelhecendo num ritmo muito mais rápido do que a população europeia envelheceu. E vivendo mais. Eles envelheceram depois de enricar. Nós estamos envelhecendo ainda sendo pobres. Essas coisas todas é preciso ponderar. Não tem... Se o Estado brasileiro tiver que destinar um certo número de tributos para complementar as despesas da Previdência, ela atualmente pode não ter déficit. Mas há um crescimento constante das despesas previdenciárias, se nós projetarmos isso no tempo, até destinando uma parcela significativa das receitas da União
para a Seguridade Social e a Previdência, vamos ter déficit, sim. Agora, se a Previdência não tem déficit, não tem déficit por enquanto, mantendo esses tributos todos vinculados à Seguridade Social, nós estamos, na verdade, fazendo o déficit migrar para o Tesouro da União. A desvinculação e tal vai prejudicar os mais fracos? Vai, não tem saída sem dor. Mas os críticos atuais da desvinculação das receitas da União mantiveram desvinculações quando estavam no poder e defendiam isso. Então, a gente precisa examinar com muita cautela isso. Tem aquele problema que eu já referi aqui uma vez, de que a inflação era muito alta, nós tínhamos uma despesa de 100 aqui hoje, digamos, com a folha de pagamento, no fim do mês isso estava valendo 60, 50 e equilibrava as finanças públicas. Quando a gente conseguiu uma certa estabilidade da moeda, a despesa de 100 do começo do mês é 98, 97, 99 no fim do mês. E isso desequilibrou as finanças da União, dos estados, dos municípios, de qualquer governo, de qualquer partido. Não por acaso, inflação alta só prejudica os mais pobres, porque os que têm como se defender pela remuneração do próprio capital. Claro que o elo mais fraco da corrente é o que quebra. Era um dos maiores beneficiários dessa inflação. É claro que o elo mais fraco da corrente é o que quebra e fica muito difícil arranjar uma solução para isso, né? Agora, também é preciso levar em consideração que quando a gente... na década de 80, nós tínhamos aí em torno de 20% ou menos do produto interno bruto na carga tributária. Hoje nós temos quase o dobro disso. Ou seja, é como se os entes públicos, se fosse um cidadão, tivessem tido um aumento que fosse o dobro do salário. O governo está ganhando o dobro do que ganhava há 25, 30 anos. E o endividamento cresceu exponencialmente. É como o cidadão que teve um aumento de salário e passou a dever mais. É o que acontece, realmente. Então tem alguma coisa errada. Então tem uma crise fiscal e como é que a gente resolve isso? Aumentando a carga tributária infinitamente. Passou de 20% para 36%, projete isso, vai chegar a quanto? 70%, 80% do PIB na carga tributária não é possível. Né? Então é preciso conter os gastos. Bom, vai doer? Vai. Vai doer em quem? Vai doer no mais fraco. Bom, na política se diz que não tem almoço de graça. Se não tem almoço de graça... não tem desfrute sem corte. Na administração também não é preciso dizer de onde sai e quanto é que... Não tem ajuste sem dor, sem corte. Rômulo, então, rapidamente, para nós terminarmos, Rômulo e Martônia, comentários sobre... Bom, eu espero que, independente de qualquer situação, que a reforma seja posta claramente por quem ganhar a eleição, quem for candidato. Eu quero ouvir as propostas de quem é candidato ano que vem e discuta com legitimidade se faz ou se não faz, como faz. A gente ainda está na fase discutindo se precisa fazer ou não, se você falou de isenções de 900 bilhões de reais. Segundo os cálculos do jornal, as isenções projetadas para os próximos 20 anos, vigindo todas elas nos percentuais que aí estão, porque as isenções a qualquer momento podem também ser retiradas, é bom que se digam. A contar do que está posto hoje pelo governo, nas concessões. Renúncia fiscal não tem sido uma experiência muito boa no Brasil. Serão 923 bilhões contra o déficit da Previdência previsto para o mesmo período de 400 bilhões. Professor Martônio, eu também penso que uma decisão desse porte, ou seja, uma decisão da reforma da Previdência, ela deva ser tomada por um governo que tem um mínimo de razoável de legitimidade, o que não é o caso do governo atual. Eu acho que eu iria mais longe, eu acho que isso deveria ser um problema para o próximo presidente da República. Agora, eu concordo, eu acho que o tema deve estar no debate das eleições presidenciais de 2018, se é que nós vamos ter essas eleições, não é nesse sentido. Eu acho que por que você duvidou? Porque eu vejo que há uma grande possibilidade de se não ter eleição em 2018 ou de se esvaziar o sentido dessa eleição, como, por exemplo, essa reforma de semipresidencialismo ou parlamentarismo, o que esvazia os votos de quem foi eleito em 2018. Isso frustra completamente a nossa Constituição. Então, eu não descarto essa possibilidade. Se me permite, eu espero frustrá-lo. Eu também, eu espero que eu esteja enganado. Mas eu acho que essa é uma posição hoje que está na mesa. Né? O fato é que reforma da Previdência, sem dúvida alguma, será a principal pauta dessas próximas eleições. E é preciso que nós, todos brasileiros, estejamos atentos a essa discussão. Eu já disse aqui uma vez e vou colocar só como reflexão.
não seria o caso de incluirmos nas próximas eleições, para dar legitimidade ao futuro mandatário do país,